Participe conosco. Envie a sua mensagem pelo WhatsApp 16 99784 6463 ou ligue para o telefone 16 3632 1000. Manifeste sua opinião, seu elogio, seu comentário. Além da Rádio Nova Ribeirão, estamos também ao vivo pela TV Incubadora Cultural no YouTube. Meus queridos, hoje é a nossa última vez com a Academia Ribeirão Pretana de Letras, a RL. E a chave desse encerramento é mesmo puro ouro. Aqui conosco, nesta tarde, 3 dos mais destacados médicos literatos que abrilhantam a academia, o nosso querido Carlos Xavier, Nelson Jacinto e Carlos Feriani. E a medicina? Né? A medicina é uma das profissões mais respeitadas no mundo inteiro. Mesmo porque ela costuma ser exercida por mentes brilhantes e corações generosos. E a sua história é uma verdadeira epopeia do conhecimento humano, feita de descobertas, coragem e compaixão. A medicina nasceu com as primeiras civilizações e o assim considerado primeiro médico da história viveu no Egito, por volta de 2700 a.C., um memorável Imhotep. Todavia, quem ficou conhecido como pai da medicina foi o grego Hipócrates, que viveu entre os anos 460 e 370 a.C. Foi ele quem separou a medicina da religião, interessante, não é? E introduziu a observação clínica. Seu legado inclui o famoso juramento de Hipócrates, que todos vocês fizeram, né? Quando terminaram o seu curso. E na era moderna, quem nunca ouviu falar do Crawford Long, o pioneiro no uso das anestesias, ou Louis Pasteur, o pai da microbiologia e da pasteurização, ou então o Alexander Fleming, o criador do primeiro antibiótico, que foi a penicilina, a famosa penicilina, a doída penicilina. E o nosso Carlos Chagas, que identificou o causador, né, o elemento causador da doença que leva este nome. Eu não sei se é vírus, se é bactéria, não? Então, o elemento. Bom, nesses tempos pós-modernos, a nossa grande esperança de revolucionar a medicina está na ajuda da inteligência artificial e da computação quântica. Então, esperemos para ver o que o futuro vai nos reservar aí com essa inteligência artificial tão polêmica. Mas vamos aos nossos convidados de hoje. Meus caros, Dr. Camilo, Ferriani, Dr. Nelson, sejam muito bem-vindos a esta mão dupla cultural e a Rádio Nova Ribeirão. E para falar do tema de hoje, que é exatamente médicos literários, comecemos com o Dr. Camilo. O Dr. Camilo André Mércio Xavier é médico ortopedista e professor universitário. Nasceu aqui mesmo, em Ribeirão Preto, mas formou-se no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal, na Faculdade de Medicina, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Isso lá nos idos de 1900.
1952. Logo, ele ingressou como docente da área de ortopedia e traumatologia na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto. Vejamos aqui suas atividades científicas e profissionais, doutor Camilo. Você foi professor titular em tempo integral da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto, como já comentamos. Foi chefe dessa área e coordenador da criação do atual Departamento de Ortopedia e Traumatologia. Você teve, vamos dizer assim, a honra, a alegria de ter uma bolsa, de ser um bolsista de estudos em vários países europeus, aliás, em 2 países europeus, que é a Inglaterra e a Alemanha, e também nos Estados Unidos. Dr. Camilo é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, da qual foi presidente no biênio 1985-1986 e também é membro fundador da Academia Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Que brilhante, não, doutor Camilo? Agora vejamos você como ativista cultural e literato. Atua como ativista cultural, tendo sido um dos coordenadores do projeto Ribeirão Preto Cultural. Poesia na Vida e para a Vida, esse é o projeto, no biênio de 2011 e 2012. Ocupa a cadeira número 25 da Academia de Letras e Artes de Ribeirão Preto, ALARP, do qual foi presidente no biênio 2003-2004. E também a cadeira número 20 da Academia Ribeirão Pretana de Letras, onde exerceu a presidência no biênio 2010 e 2011. Como todos nós sabemos, Dr. Camilo é o idealizador do projeto Incubadora Cultural, lançado em abril de 2013 em parceria com a Escola Otorião Mota e com a Faculdade de Medicina e Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Dr. Camilo é um participante assíduo da Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto. Vejamos aqui os seus trabalhos literários publicados. São 9 livros de poemas e 12 livros pertinentes à incubadora cultural, além, é claro, de várias antologias. Então, agora vamos ao Dr. Camilo, para que você complemente essa informação, respondendo aí aos nossos questionamentos. Dr. Camilo, os médicos costumam ser pessoas muito ocupadas, cuidando da saúde da população. Então, fale um pouco sobre essa sua trajetória pessoal como médico e como é que foi a escolha da sua profissão. Boa tarde, ouvintes e telespectadores. Aqui falando como convidado para essa mesa, essa entrevista, nós primeiro queremos inicialmente agradecer a presença dos caros amigos e colegas, Carlos Roberto Ferriani e Nelson Jacinto, que tudo que nos une em termos de literatura, também nos une em termos profissionais. Então, essa linha de trabalho que nós, como foi mencionado na pergunta, que nós acabamos sendo cooptados, vamos dizer assim, pela vocação, nasceu de uma forma assim, em que a gente achou que era o caminho que deveríamos seguir profissionalmente, porque a medicina sempre foi uma atração
Eu tenho até um exemplo familiar que talvez cabe mencionar, é que meu pai era médico veterinário, da qual eu tinha sempre uma convivência muito estreita, por ser o filho mais velho. E ele me levava, enquanto criança, para as excursões que ele fazia por aí. E eu fui atraído por um assunto até interessante que cabe referir. Eu falei, meu pai era dedicadíssimo à profissão, ele amava os animais. Eu falei, mas tanto amor e tanta coisa dirigido para animais, eu acho que eu vou virar tudo isso para o lado humano. Então, foi por aí que eu entrei na ideia de fazer medicina mesmo, porque era uma coisa que eu achava que eu podia canalizar a minha energia afetiva, vamos dizer assim, para o lado de pessoas que necessitavam de mim como pacientes no futuro, né? Enquanto eu não fui médico. Mas, então, dentro dessa linha de pensamento, eu, depois de viver 37 anos na Faculdade de Medicina, convivendo com a especialidade que eu adotei, que foi a ortopedia e dermatologia, e fazendo essa carreira, me levou até o cargo de professor titular. Eu, no fim, quando eu estava próximo da minha aposentadoria, eu falei, eu acho que eu tenho que começar a pensar numa outra forma de conviver com as pessoas, comunicar com as pessoas aquilo que eu sinto que eu posso fazer por elas. Então adotei, aí procurei, é claro que no início você está tateando em termos de autoria de literatura. Então eu procurei uma pessoa que é minha amiga atual, é uma professora de semiologia aqui em Ribeirão Preto, é a Maria Janequim, e eu dei uns escritos para ela ver se tinha qualidade para ser publicado. E aí, então, eu, nesse início, comecei a datar meus poemas, né? Porque era uma forma de eu saber que aquilo tinha uma ligação com o meu tempo de vida. Tanto assim que eu botei o nome no livro de Fugas Cronológicas. Foi o primeiro livro que eu produzi. E ela me incentivou, evidentemente, para vai em frente, porque tem qualidade para ser publicado, só isso que eu queria saber. Porque o resto eu já tinha tomado a decisão de fazer. Então, embora, como mencionou a pergunta da nossa querida companheira aqui, a Conceição, que aliás eu também quero fazer um agradecimento a ela, porque ela tem sido uma pessoa muito presente, ela, pela sua natureza de ser uma pessoa dinâmica, além de tudo, ela é uma pessoa extremamente amistosa. Então, foi uma grande escolha que eu fiz, estou muito feliz. Fiquei enraivecida, doutor Camilo. Mas você merece. Então, eu acho que é por aí que eu vejo a minha entrada na literatura. E, apesar dos cuidados que eu sempre tive com os pacientes, fui trabalhando em tempo integral. O Nelson foi uma parte da minha vida profissional, fui residente na época. Eu estava trabalhando na faculdade, né, Nelson? E guardamos boas recordações de tudo que nós vivemos. Então, a medicina, para mim, foi uma vocação que chegou, e a vocação de literária chegou primeiro, e a literária chegou depois. Então, mais antiga é a da medicina. Mas nós ainda vamos falar muito disso aí, né? De medicina e de literatura. Porque agora eu quero ouvir o Nelson. Nelson, como é que foi para você? Tem sido, não sei se você ainda exerce a medicina, depois você diz, você conta. A respeito disso aí, você é sempre muito ocupado. Todo médico é muito ocupado, nós sabemos disso. Mas você teve tempo, né, também de
trabalhar outros aspectos da sua vida. Mas nesse momento eu quero que você fale agora sobre a sua profissão. Você até já contou alguma coisa, né? Que eu vou ler aqui o seu currículo, mas acho que a gente quer muito mais. Então vamos ouvir aqui alguma coisa do Nelson. Nelson Jacinto é barretense. Barretos? Terra do peão. Nasceu no dia 1º de julho. Será que teremos festa de aniversário aí na próxima semana? E eu vou omitir o ano. O ano não importa. Em uma pequena propriedade rural da família. Interessante isso. E olha que Nelson foi o 8º filho, o caçula, com mais 7 irmãos. E ele começou seus estudos no grupo escolar da Vila Pereira, em Barretos, cidade onde também cursou o ginasial e, naquela época, o científico, que era uma ramificação do ensino médio, né? Científico e clássico. Clássico para quem ia para as letras, científico para quem ia para as ciências exatas ou biológicas. Que é normal também, que era para os professores. Oh, meu Deus, normalista, que coisa linda, educador. Tudo isso aí no colégio Ginásio Mário Vieira Marcondes. Após 6 meses de cursinho, depois que terminou o 2º grau, ele fez apenas 6 meses de cursinho aqui em Ribeirão, eu entendi, no Carlos Chagas, no curso Carlos Chagas, e conseguiu ingressar na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o que não é nada fácil, né? Uma concorrência enorme. Aliás, ele foi aluno do Dr. Camilo, na cátedra, na disciplina sobre ortopedia. No 1º ano da faculdade, Nelson voltou ao Carlos Chagas, não mais como aluno, mas como professor de cursinho pré-vestibular, de onde ele havia saído, né, um ano antes de sair. Essas aulas não duraram muito, né, Nelson? Somente um ano, porque Nelson nos disse que ele queria ser médico e não professor de cursinho. Bom, é claro, formou-se em medicina no ano de 65, fez residência, eu entendi, em 2 serviços de ortopedia e traumatologia aqui de Ribeirão, o da Santa Casa e do Dr. Luiz Tarquínio de Assis Lopes. Era o mesmo. Era o mesmo? Aí depois você explica direitinho, né? Sendo que durante essa residência, você morou no Hospital Santa Lídia, de Ribeirão Preto. E, assim que ingressou na Faculdade de Medicina, ele já conheceu e se apaixonou, né, pela Dumara, a sua esposa. Agora, sobre a vida literária, nós falaremos depois, porque quero que você me diga, que você complemente, explique, detalhe melhor, não é? Como é que foi a sua trajetória pessoal e a escolha desta profissão? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Camilo pelo convite, cumprimentar o Feriane e a você também, que vocês estão fazendo um papel espetacular. Mas sobre a parte literária, depois a gente conversa. Eu sou filho de pais portugueses, como ela falou, eu sou o último, né? Sou caçula. E desde bem pequeno eu queria ser médico. Se alguém me perguntar por quê, você tem, como o Dr. Camilo teve, o convívio com a saúde, quer seja animal ou humana, eu digo não. Meus pais eram pessoas de roça, minha mãe, eles vieram casados em Portugal, logo compraram uma chacrinha aí, e a vida deles
até ter força, foi trabalhar na roça mesmo. E eu também, até os meus 18 anos de idade, trabalhei na roça. Eu tirava leite, quer dizer, parece estranho, né? Um médico falar isso, né? Parece mentira, né? Não, não é, é verdade. Agora, eu sempre gostei, desde muito pequeno, de observar os animais, de tentar curar os animais, gostava de fazer isso. Isso aí me despertou interesse para a parte da patologia, né, dos animais. E eu falei, por que não fazer isso com o ser humano? Aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça, bem pequeno ainda, eu já queria ser médico. Por que não veterinário? Não sei, porque talvez eu quisesse coisa maior, queria um negócio mais importante, aquela coisa de criança, de querer ser. Né? Eu acho isso muito importante nessa idade. E foi assim que eu me interessei pela medicina. Tive dificuldade, assim, para fazer o cursinho, porque vocês devem ter conhecido o Dr. Eugen Usler, que ultimamente ele era o chefe, faleceu, era o chefe da parte cirúrgica de São Francisco. E eu me lembro que eu cheguei em agosto, por quê? Porque lá em casa, na chácara, a gente tinha que trabalhar, e aquela história de largar o meu pai e minha mãe sozinhos lá. Tive sempre essa tendência de proteger a família, de ajudar. Então eu fiquei até agosto. Quando eu cheguei em Ribeirão, eu me lembro direitinho do dia que eu cheguei, não achava pensão, porque hoje tem muita, mas naquela época não tinha. Mas eu consegui uma pensão e botei minha malinha, estava na pensão, e fui ao cursinho em Carlos Chagas. Aí a moça falou para mim, eu quis fazer a matrícula, ela falou, não, você volta em fevereiro. Eu falei, mas não é agosto, eu vou voltar em fevereiro. Eu falei, não, é só em fevereiro, eu não posso matricular você lá. Os diretores lá, que eram todos médicos, era o chamado João Cachorrão, que foi seu aluno, o Tata, que foi seu aluno, o Munhoz, que foi seu aluno, quer dizer, aquela turma da minha época, uns anos na minha frente. Eles já eram, todos estudavam na faculdade e fundaram o cursinho. Bom, eu fiquei super desapontado. Falei, como? Eu quase morri para poder chegar em agosto, agora você fala de voltar em fevereiro? Não, eu fiquei assim chateado, eu não sei se eu cheguei até a chorar. Isso é do Eugen. O Eugen é um camarada alto, grandalhão, cara de alemão, era filho de alemão, né? E eu falei assim, um dos donos do cursinho é o doutor Eugen, fala com ele. Aí eu era magrinho, assim, eu olhei no Eugen e falei assim, doutor, me dá essa chance. Ele andou um pouquinho, olhou para trás. Você quer ser médico, sim? Eu quero. Ele ficou, olhou assim, olhou para o céu, olhou para o chão, olhou para mim. E eu assim não podia quase nem falar. Então, a minha expectativa era assim, fala assim, doutor, como assim? Eu falei assim, acreditei nesse moleque, faz a matrícula dele. Meu Deus, aí eu não tive, fui lá abraçar ele, aí eu chorei mesmo, já estou emocionado agora. Aí ele entrou, né? O Eugen era sempre assim, elétrico, né? Ele dava aula de eletricidade falando isso no cursinho. Aí falei, graças a Deus. Aí deu um tapa nas costas assim, falei, que Deus te ajude. Concluí essa fala. Aí a moça falou, então vem cá, vamos preencher a sua matrícula. Aí ela falou assim, olha, não devia fazer isso, mas o doutor mandou, está mandado. Então eu vou falar as regras do cursinho. Todo fim de mês tem prova. Você que não fez cursinho até hoje, não vai aproveitar disso, mas eu tenho que te falar as normas do cursinho. Pois não. Primeira coisa,
você paga o mês adiantado. Eu falei, não, dinheiro aqui para pagar o primeiro mês eu tenho, não tem problema nenhum. O resto eu viajei. Aí ela fez a minha inscrição, assim, duas coisas. A primeira, você paga sempre adiantado o mês, e o primeiro mês você tem que pagar hoje. Eu pago, eu vim aqui para isso, estava preparado. Nelson, a gente vai continuar te ouvindo daqui a um pouquinho, pode ser? Pode ser, Tá. como você quiser. Porque agora eu gostaria de apresentar o nosso outro participante, sempre para fechar com chave de ouro, Carlos Roberto Ferriani. Mas a gente volta ainda ao Nelson, ele vai ter oportunidade de contar todas essas histórias assim. Aliás, é o forte do Nelson, né? Contar histórias. Ferriani, você é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele é cirurgião plástico, né? Todo mundo já sabe disso. Tendo sido, inclusive, seu representante em várias gestões. Você também eu acho que quem foi sempre é membro da cirurgia plástica do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o que não é pouca coisa, onde ministrou cursos e participou de vários eventos da especialidade. Atualmente, Ferriani é diretor social do Centro Médico de Ribeirão Preto, onde, aliás, já exerceu tal cargo por várias outras gestões. Sempre recorrem a você, né? Ser um diretor social é você mesmo. Por 2 vezes, embora em unidades diferentes, você foi presidente de Rotaries, clubes aqui de Ribeirão Preto. A propósito, você já é até cidadão ribeirão pretano. Que honra, hein? Além de homenageada da Feira do Livro. Bom, além da Academia Ribeirão Pretano de Letras, Ferriani pertence às seguintes agremiações: Academia de Letras e Artes de Ribeirão Preto, ALAP, a Casa do Poeta e do Escritor de Ribeirão Preto, a União dos Escritores Independentes, também de Ribeirão Preto, ao Grupo de Médicos, Escritores e Amigos, Dr. Roberto Caliento, assim, vou dizer, magnificamente coordenado pelo Dr. Nelson. E faz parte também da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, a Sobrante. O Ferriani possui 3 livros publicados, que são Antes Mesmo do Sonho, um romance de 2009, Fragmentos de uma Vida, poesia, 2014, Rimas com .cr, que criativo, poesia também, de 2019. Casado com Flávio Mireles Ferriani, nosso autor possui 3 filhos e 4 netas. Mas antes de ouvirmos a fala do Ferriani, vamos com o nosso